como os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Podemos se assentar em nome de Jesus. De início eu já gostaria de estar agradecendo primeiramente a Deus por esta oportunidade de estar novamente retornando a esta casa, vendo os irmãos firmes no Senhor. Agradecer o nosso pastor por mais esta oportunidade. Para mim é uma honra estar vindo aqui. Sei que aqui é uma casa de oração, é uma casa de Deus. O Espírito Santo se faz presente neste lugar. E creiamos que o Espírito Santo continua querendo salvar vidas neste lugar. O Espírito Santo tem um objetivo: salvar vidas, levar pessoas à salvação. Eu não sei quantas pessoas aqui são cristãos, mas você que é, se você pudesse fazer uma retrospectiva na sua vida e lembrar quando você não era, quando você não conhecia Jesus, quando você não tinha um relacionamento com Deus, como era a sua vida? Existem muitas pessoas que hoje são assim, ainda não têm um relacionamento com Jesus. Então aqueles que temem a Deus, que conhecem a Deus, que já servem a Deus, eu peço um pouquinho nesta noite de paciência, porque é uma mensagem evangelística, é uma mensagem para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, e se tiveram ainda não a abraçaram. O Senhor nesta noite quer salvar, o Senhor nesta noite quer aumentar o seu grupo. Jesus, desde o começo da Bíblia, nós, quando começamos a ler o primeiro livro e terminamos no final, nós entendemos que o objetivo de Deus, em todos os 66 livros da Bíblia, é apresentar uma pessoa: Jesus. Jesus é o objetivo principal na Bíblia. Desde quando Adão e Eva tomaram a decisão de desobedecer a Deus, tomaram uma decisão de sair fora dos princípios e da proteção de Deus, eles se tornaram pessoas longes, separadas de Deus. Deus não havia feito o ser humano para viver longe dele. Deus criou o ser humano, segundo diz a Bíblia, a sua imagem e a sua semelhança. E se Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, não era para o ser humano viver longe de Deus. Mas só que Adão e Eva tomam uma decisão. Eva, a Bíblia diz, foi enganada. Adão não. O pecado de Adão é pior do que o de Eva. Por quê? Porque a Bíblia diz: Eva foi enganada. Mas Adão não foi enganado. Adão tomou a decisão de viver longe de Deus. Quando ele descobre que Eva comeu o fruto, e ela traz para ele, entrega na mão dele e fala: eu comi, come também. Eu imagino Adão pensando e falando assim: ela comeu, desobedeceu a Deus, Deus vai punir ela e vai separar ela de mim. Só que eu a amo, então eu prefiro ficar com
Aí Romanos, capítulo de número 1, vem dizendo assim, ó: amaram e serviram a criatura mais do que o Criador, que é bendito. Quando Adão toma essa decisão, Deus pega ele e Eva, leva para fora do paraíso, do jardim do Éden, e fala: a partir de hoje vocês estão com vocês mesmos. Mas o livro de Apocalipse diz assim que João viu um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Esse cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo está falando de presciência, a capacidade que Deus tem de conhecer o presente, o passado e o futuro. Ele sabia o que ia acontecer antes mesmo de fazer o ser humano. Então ele pega Jesus e fala: fica aqui, porque você vai servir para algo no futuro. Jesus é separado por Deus para morrer pela humanidade. Adão e Eva pecam e saem. Todos os descendentes de Adão e Eva nasceram pecadores. Você é filho de Adão e Eva. Eu sou filho de Adão e Eva. Nós somos filhos de Adão e Eva. E aí a Bíblia diz assim: em Adão todos pecaram. Mas talvez você que não conhece um pouquinho de Bíblia fale assim: mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Quem pecou foi eles. Por que que nós hoje somos punidos pelo pecado de Adão e Eva? É que a Bíblia fala algo que você não entende. Quando a Bíblia diz em Adão todos pecaram, a Bíblia está querendo dizer assim: se você estivesse no lugar de Adão, você ia pecar também. Aleluia! Se você estivesse no lugar de Eva, você ia pecar também. Então em Adão, qualquer um que estivesse no lugar dele teria pecado. Então a providência de Deus é trazer o homem de volta, porque ele mandou o homem embora. Agora ele precisa trazer o homem de volta. Mas a terra se corrompe. Nós chegamos em Gênesis capítulo 6. A Bíblia diz que Deus olha para a terra e vê que o coração do ser humano, ele é totalmente mau. Deus falou: já sei, eu vou tentar resolver o problema de uma forma, vou matar todo mundo. Aí ele separa Noé, separa as mulheres de Noé, separa os filhos de Noé e as mulheres de Noé. Ao todo, diz a Bíblia, 8 pessoas, e mata toda a humanidade. Mas conforme eles foram se relacionando e nascendo pessoas novamente, eles continuaram a se corromper. Por quê? Porque o mal não estava do lado de fora, o mal estava do lado de dentro. Aleluia! O mal do ser humano não está do lado de fora, está do lado de dentro. É por isso que Deus fala assim: eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, para que vocês me sirvam. Só que a terra se corrompe novamente. E agora Deus fala assim: eu já tentei matar todo mundo, não deu certo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou tentar me relacionar com uma pessoa só. Aí ele chama Abraão, tenta se relacionar com Abraão, mas Abraão não consegue ser fiel a Deus, e os patriarcas não conseguem ser fiel a Deus. Quando nós chegamos lá no livro de Êxodo, Deus fala assim: ó, eu tentei me relacionar com vocês do céu na terra, mas eu vou fazer diferente. Eu vou descer na terra, meu Deus, e vou ficar no meio de vocês. Só que vocês vão ter que fazer um santuário para mim, e eu vou ficar no meio. Sabe por que Deus falou assim: eu vou ficar no meio de vocês? Porque era um santuário. Na parte da frente ficava 3 tribos, na parte direita ficava 3 tribos, na parte esquerda ficava 3 tribos, e atrás 3 tribos, e Deus no meio. Então quando eles andavam no deserto, 3 tribos
tribos na frente, o santuário no meio, 3 tribos atrás, 3 tribos aqui e 3 tribos à direita. Era o símbolo de uma cruz que andava no deserto. E Deus dizia: eu vou estar no meio. Aleluia! Meu Deus! Quando o povo de Israel andava no deserto, eles andavam em forma de cruz. E Deus dizendo: um dia eu vou estar aqui no meio, como pessoa. Eu estou com uma fagulha do meu espírito dentro da tenda, mas um dia eu vou estar em pessoa no meio da cruz, para salvar a humanidade. Quando nós chegamos no fim do Antigo Testamento, Deus não conseguia mais se relacionar com os judeus, porque eles eram extremamente maus, assim como as outras nações, diz a Bíblia. Então Deus fica 400 anos sem conversar com a humanidade. Porque no livro de Malaquias diz que eles estavam cumprindo um mandamento de Deus, que era: enquanto Jesus não viesse, todas as vezes que uma pessoa pecasse, eles tinham que pegar um cordeiro, levar até o santuário, apresentar diante do sacerdote, colocar as mãos sobre o cordeiro, confessar o pecado. Eles mesmos tinham que degolar o animal e oferecer sangue todas as vezes que pecavam. Um cordeiro precisava ser morto para que o ser humano, Deus dizia: ó, eu vou pegar o ser humano, vou perdoá-lo, porque o cordeiro vai morrer. Então todas as vezes que alguém pecar, traz um cordeiro, mata ele, confessa o pecado sobre ele, porque o pecado do ser humano vai passar no cordeiro, ele vai tirar o pecado do ser humano. E todos os israelitas precisavam fazer isso. Só que a ordem de Deus era: todos os cordeiros que forem oferecidos no santuário tem que ser cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, sem nenhum tipo de deformidade, porque esse cordeiro simboliza o cordeiro de Deus que virá no futuro. Só que no livro de Malaquias a Bíblia diz que eles estavam tão pervertidos que quando uma pessoa pecava, trazia um cordeiro imaculado para confessar o pecado sobre os cordeiros. A Bíblia diz que os sacerdotes estavam tão corrompidos que eles pegavam um cordeiro bom, levavam para suas casas, iam lá, pegavam um cordeiro cego, um cordeiro manco, um cordeiro aleijado, um cordeiro com deformidade, um cordeiro que estava todo estrupiado, e colocava diante do altar. E eles começaram a oferecer o pior para Deus. E Deus cessa o relacionamento com a humanidade. Do ano 420 até Cristo chegar, Jesus não falou com mais ninguém. Jesus parou de falar com a humanidade. As trevas tomaram a terra de uma forma que até porco foi sacrificado no templo. Eu imagino Deus lá do céu olhando e falando: o povo se corrompeu demais, já matei todo mundo, não deu certo. Eu estou tentando trazer esse povo para perto de mim. Eu estou tentando ensinar esse povo que existe felicidade. Eu estou tentando ensinar esse povo que dá para ser feliz ainda nessa terra. Eu estou tentando ensinar esse povo que eu posso tirar o ódio do coração deles, eu posso tirar a mágoa, eu posso tirar o ressentimento, eu posso ensiná-los a perdoar, eu posso ensiná-los a amar, eu posso ensiná-los a ser pessoas felizes, mas eles não querem. Ainda estão oferecendo para mim algo podre. Eles desaprenderam a servir a Deus. Eles não sabiam como mais servir a Deus. Eu imagino Deus sentado no trono, no céu, e Ele falando assim: eles não sabem mais se relacionar comigo.
eles não sabem mais me adorar, eles não sabem mais me servir. Eu imagino Deus falando assim: eu preciso ensiná-los a me servir. Eu preciso ensinar eles a me servir. Eu imagino Deus pensando consigo mesmo: como que eu vou ensinar eles a me servir? Porque eles só me oferecem o que é ruim, só me oferecem a pior parte. E eu não estou falando de dinheiro, porque a melhor parte que o ser humano tem é o coração, é a alma, é a mente. E Deus dizendo: eu imagino, eu preciso ensiná-los. Como que eu posso ensiná-los? Eu imagino Deus falando: eu preciso dar exemplos, eu preciso mostrar para eles como é servir a Deus. Eu imagino Deus pensando: o primeiro ato que eu preciso fazer para mostrar a eles como sacrificar a mim, é eu ensinar eles como sacrificar. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou oferecer na terra um cordeiro puro. Eu imagino Deus falando: eu vou oferecer o melhor que eu tenho. Eu imagino Deus olhando no céu, procurando os anjos e falando: eles não são o melhor que eu tenho. Eu imagino Deus olhando para os arcanjos, para os querubins. Eu imagino Deus olhando para as belezas do céu e falando: isso não é a melhor coisa que eu tenho. Eu tenho que ensinar eles a servir melhor. Eu imagino Deus olhando para Jesus: eu sei o que eu tenho de melhor. Vou oferecer o que eu tenho de melhor para dar exemplo para eles. E Deus oferece Jesus e manda ele aqui na terra. Só que quando Jesus vem, ele não vem como as pessoas queriam. Jesus, ele veio como um homem bom de papo. Jesus era bom de conversa. Jesus, ele sabia como conversar com todas as pessoas. Às vezes as pessoas iam conversar com ele, querer pegar ele numa armadilha, mas ninguém conseguia. As palavras de Jesus eram palavras que verdadeiramente conseguiam entrar dentro do ser humano e paralisar ele. Você lembra quando a mulher adúltera chegou, junto com muitas pessoas que já estavam com as pedras para atirar nela, e eles falaram: vamos testar Jesus. Senhor, pegamos essa mulher no ato de adultério e a lei de Moisés manda matar. O que o Senhor diz? Eu imagino Jesus falando: eu preciso falar uma palavra que paralise eles. Mas Jesus diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Paralisa todas as pessoas. Uma certa feita chegaram para ele e falaram: Senhor, responde, faz algum sinal para ver se o Senhor realmente é o Messias. Ele falou: não, primeiro eu faço uma pergunta para vocês, se vocês responderem eu faço. Então faz. O batismo de João era do céu ou da terra? Eles ficaram pensando, não sabendo. Eles falaram: então também não faço. Ele sabia como silenciar o povo. Uma certa feita os fariseus chegaram para os seus servos e falaram assim: ó, Jesus está lá no templo, vai lá, pega as facas, traz ele preso agora. Era a ordem, eles não podiam voltar atrás. Eles pegam as facas, eles pegam os soldados e eles vão para o templo. Quando ele chega lá, está acontecendo uma coisa muito séria. Jesus está falando. E quando Jesus fala, ele paralisa o homem. Eles ficaram ouvindo o sermão com as espadas na mão, não conseguiram se mexer. Quando Jesus acaba de dar o sermão, eles viram as costas e vão para os fariseus. Os fariseus falam: cadê ele? Aí eles falam assim: ninguém fala que nem ele. Aleluia, glória
Ninguém consegue falar. Quando ele fala, ele paralisa. Quando ele ressuscita, por exemplo, ele está andando, ele vê dois homens no caminho de Emaús desanimado. Isso aqui já fica de relance para você que talvez está no caminho de Deus, mas está desanimado. O Senhor pode aparecer para falar com você. O Senhor pode aparecer para te dar uma palavra de ânimo. E aí quando ele aparece, ele fala: por que vocês estão desanimados? Ah, porque morreu Jesus, um homem. Ele falou: mas vocês não sabiam. Começa a falar com eles. Só que a conversa é interessante. E quando eles chegam num determinado lugar, Jesus faz como quem vai embora. Eles falam: não, fica comigo, fica aqui com a gente, fala mais para nós. Ele entra dentro da casa das pessoas, começa a falar dele, começa a falar do amor dele. A Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Se você der valor à palavra de Deus, os seus olhos vão se abrir. E eles reconhecem a Jesus. Quando eles reconhecem a Jesus, a Bíblia diz que Jesus desaparece. E aí eles falam assim: só podia ser ele. Você não vê que quando ele falava, ardia o nosso coração? Quando Jesus fala, o coração arde. Quando Jesus fala, o coração arde. Só que o objetivo maior de Jesus era morrer pela humanidade. Porque se Jesus não morresse pela humanidade, ninguém teria acesso a Deus. É por isso que quando ele morreu, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de cima para baixo. Porque ninguém podia ir na presença de Deus, era só o sumo sacerdote, uma vez por ano que ia na presença de Deus. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu, que tinha 1 tonelada, feito com peles de animais, principalmente de golfinhos, que não tinha como rasgar, mas a Bíblia diz que quando ele morre, o véu é rasgado de alto a baixo, ou seja, Deus rasgou o véu com as suas próprias mãos, dizendo: agora quem quiser tem acesso à minha presença. Quem quiser, é só querer. Só que a morte de Jesus tem um ensinamento interessante para nós. Por quê? Porque ele morreu como um criminoso. Morrer na cruz significava ser um criminoso, bandido, um salteador, alguém que estava em guerra com as autoridades romanas ou com as autoridades de Israel. Significava ser alguém, de acordo com o livro de Deuteronômio, amaldiçoado por Deus para ir para a cruz. E ele precisou enfrentar isso para que hoje nós pudéssemos estar na sua presença, na presença de Deus. Só que quando levam Jesus, prendem ele poderia não aceitar aquilo, mas ele decidiu. Ele sabia que Adão saiu da presença de Deus, que é o significado e o simbolismo da humanidade saindo da presença de Deus. E ele sabia que ele precisava trazer a humanidade de volta para a presença de Deus. Por isso que lá em Romanos diz: como um homem entrou o pecado no mundo, mas por um outro homem entrou a salvação. E quando pegam ele aceita. Ele aceita a missão de Deus para a sua vida. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Aceite a missão de Deus para a sua vida. Por mais difícil que seja, por mais estranho que pareça, Deus nesta noite está dizendo para alguém aqui: aceite a missão de Deus para a sua vida. Ele aceitou.
E agora levam ele para um lugar chamado Gólgota. Colocam pregos nas suas mãos, colocam pregos nos seus pés, penduram ele na cruz. Ele já havia tomado uma sessão de 39 chicotadas com um chicote que era chamado de azorrague, um chicote que tinha 12 tiras de couro, e na ponta dessas tiras tinha ou pedaços de osso de carneiro, ou pedaços de dente de carneiro, ou lâminas de ferro, pedaços pontiagudos de ferro. Então, quando dava-se a chicotada, eram 12 cortes. Se você fizer uma conta rápida, 39 vezes 12, mais ou menos 468 cortes ele estava nas costas. A Bíblia diz que ele tomou bufetada na cara. A Bíblia diz que as canas foram batidas em sua cabeça, uma coroa de espinhos entrou dentro da sua cabeça, e a cana era batida em cima. Cada vez que batia, o espinho entrava na cabeça, era sangue por todos os lados. Mas ele está na cruz. E o que eu quero dizer aqui nesta noite é justamente 3 palavras que Jesus disse enquanto estava na cruz. Glória a Deus. Quando Jesus estava na cruz, ele falou 7 palavras. 3 delas foram ditas das 9 da manhã ao meio-dia, e as últimas 4 nos últimos momentos da sua morte, da sua vida, provavelmente entre 2 e 3 horas da tarde, que às 3 horas ele morreu. Só que eu gostaria de meditar com os irmãos em 3 palavras que ele disse enquanto ele estava pendurado na cruz. A Bíblia diz que ele olha. Aleluia. E ele vê os soldados que haviam crucificado ele. E ele fala assim: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. A primeira palavra de Jesus foi direcionada aos seus carrascos. Porque aqueles soldados, a Bíblia diz que eram soldados romanos, mas não era. A Bíblia está mentindo? Não está mentindo. O Império Romano tomava reinos e tomava as pessoas. E quando eles tomavam os reinos distantes, eles traziam as pessoas como escravos. E aí ele pegava esses escravos e transformavam eles, muitos deles, em soldados. Então ele passava a ser um soldado romano sem ser romano. Aí ele ia para longe da terra dele, para um país que ele não conhecia a língua, ele não conhecia as pessoas, não conhecia o costume, não conhecia nada e nem ninguém. Eles só tinham que obedecer o Império Romano. Então, para eles, crucificar 3 judeus era normal. Eles passaram a ver o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, como um lixo, como uma escória. Eles pregaram os pregos em Jesus, penduraram Jesus, eles sentam ao lado de Jesus, porque eles não poderiam deixar Jesus vivo, não poderiam abandonar, porque alguém poderia tirar Jesus dali, e ele precisava morrer. E se ele saísse dali com vida, os soldados morreriam. Então eles ficavam ali do lado da cruz, esperando as pessoas morrerem, jogando, separando as roupas daquele que foi crucificado. Para eles, tanto importava. Não é que Jesus falou assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, porque eles estavam crucificando o Filho de Deus. Não era isso. É porque eles aprenderam a tratar o ser humano como nada, apenas como um pedaço de carne. E a Bíblia diz que Deus fez o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Não é apenas um pedaço de carne. Eles matavam o ser humano de qualquer jeito.
escarneciam, zombavam, cuspiam, vendiam suas vestes. As pessoas que eram crucificadas, os ladrões, os salteadores, pessoas ruins, eles até morrer, diz a história, que eles ficavam amaldiçoando os soldados. As palavras de quem era crucificado era amaldiçoado, morra. Eram palavras que tinham o intuito de denegrir a imagem dos soldados, porque eram eles que foram os responsáveis por pregar eles na cruz. As palavras que eles ouviam daqueles que eram crucificados eram palavras duras, eram palavras de maldição, eram palavrões, eram xingamentos. Aleluia. Mas de repente eles ouvem: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Aleluia. Opa. Tem muita gente nessa vida que não está sabendo o que faz. Verdade. Tem muita gente vivendo de um jeito que, se Jesus quisesse nessa noite mostrar o interior de pessoas aqui, Santo Deus. e talvez você entrou aqui sorrindo, mas Jesus nesta noite olha para o teu coração e diz: você sabe o quanto você sofre, você sabe que a sua vida não é essa alegria que você demonstra nos seus olhos, que você demonstra com esse sorriso. Jesus nesta noite está dizendo: eu sei a tristeza que permeia o seu coração. E o Senhor diz: eu quero dar um jeito nisso aí. Eu quero dar um jeito na sua história. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar o seu futuro. Porque eu posso dizer uma coisa com toda certeza: Jesus muda a vida do ser humano. Eu posso dizer com propriedade: eu conheci um homem que aos 11 anos começou a fumar maconha. Aos 12 anos foi preso. Sabe qual crime? Roubando o distrito da cidade. Aos 14 anos foi preso de novo. Tentativa de homicídio. Aos 18 foi preso de novo. Tentativa de homicídio e assalto. Aos 20 fugiu da cadeia, deixando lá um rastro de morte. Santo Deus. Usuário de droga, cocaína, crack, maconha. Viveu uma vida imoral. E aos 20 anos foi preso novamente. Ficou preso 12 anos. Foi preso dos 14 aos 30. Quase 5 anos na FEBEM e 12 anos na cadeia. E lá dentro do presídio, depois que ele matou algumas pessoas, chegou a vez dele morrer. Era a vez dele morrer. Para onde ele ia, as pessoas queriam matar ele. Os funcionários da penitenciária chegavam para ele e falavam assim: ó, nós não sabemos mais o que fazer com você, porque a gente manda você para aquela penitenciária, todo mundo quer te matar. A gente coloca você aqui no castigo separado de todo mundo, as pessoas querem vir aqui te matar. A gente não tem o que fazer com você, você vai acabar morrendo mesmo. Todo mundo quer te matar. Aí ele foi parar numa penitenciária, depois de cometer um outro crime. Dentro da penitenciária, foi para uma penitenciária de castigo chamada Avaré, onde a pessoa fica 6 meses trancado em um cômodo sozinho. E ali esse homem entrou em desespero.
começou a pensar em se matar. Foi quando ele viu que não tinha mais solução para a sua vida, que Jesus entrou na vida dele e falou para ele assim: eu tenho uma obra na sua vida, eu tenho uma obra na vida de todos os seres humanos, e eu quero mudar a sua história. Esse homem saiu daquela penitenciária para outra com o intuito: quando eu chegar na outra penitenciária que não é de castigo, eu vou servir a Deus. Quando ele vai chegando dentro de uma cela da nova penitenciária que ele estava adentrando, quando o funcionário abre a porta da cela, de dentro da cela tinha uma pessoa que levantou e falou assim: você, Deus falou para mim que ia mandar alguém aqui para mim falar do amor dele, é você. Aleluia! Glória a Deus. E quando ele entrou dentro daquela cela, Deus tomou a vida daquele homem. O Aleluia. Espírito Santo começou a falar em línguas estranhas na boca daquele homem e começou a dizer a vida toda dele. E começou a dizer assim: ó, conheço as tuas obras, Verdade. conheço o teu coração. És considerado para muitos um leão, mas hoje eu, o Senhor, te transformo em uma ovelha. Começo a partir de hoje uma obra na sua vida, e se tu aceitares, eu mudarei a sua história. Aleluia! Irmão, por que você sabe isso com tanta propriedade? Porque quem está falando foi justamente quem passou por isso. Aleluia. Foi assim que Jesus me alcançou. Essa foi a história que Cristo fez na minha vida. Alguém que a sociedade não queria mais, alguém que a família não queria mais. A família dizia assim: ó, eu não quero mais ele perto da minha casa, porque ele é um mau elemento, eu não aceito mais ele aqui. Se ele sair, ele que se vire. E Jesus Cristo foi lá e falou: eu te aceito, eu vou mudar tua história, eu vou mudar tua vida, eu vou mudar teu coração, e vou fazer de você um vaso na minha presença. Jesus continua dizendo nesta noite: eu continuo procurando vaso. Ai, aquele eu sinto o Espírito Santo nessa noite dizendo para alguém aqui: eu continuo te procurando, eu ainda não desisti de você, eu quero mudar a tua história. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que está difícil, mas Deus nesta noite está dizendo: deixa eu entrar. Eu vou mudar essa história, eu vou mudar essa história, eu vou mudar essa história. O Espírito Santo nessa noite está querendo pousar em corações aqui. Quando eu saí de Liberdade, no ano de 2010, foi muito difícil para mim, porque Jesus tinha me aceitado, mas ninguém me aceitava. Eu não tenho vergonha de dizer, pastor, quando eu cheguei na minha casa, as pessoas não podiam me mandar embora de lá porque eu sou herdeiro daquela casa. Então, eles queriam, mas não podiam, meu nome está na escritura. Mas eu não tinha nada, eu tinha uma cueca, uma calça, uma camisa e um chinelo. Nem os documentos eu tinha só o RG.
Ninguém me dava serviço. Ninguém me dava trabalho. Eu não tinha o que comer. Eu não tinha o que vestir. E eu ia para a igreja. Chegava lá na igreja e chorava. E pessoas da igreja também desfaziam de mim. E eu dobrava o meu joelho na igreja e falava: o que eu vou fazer? E Deus levantava pessoas e falava assim: ó, espera, eu estou de olho em você. Mantenha-se fiel a mim. Vou começar a movimentar sua vida. E eu esperei. Eu aceitei o projeto de Deus para minha vida. Deus me deu uma esposa maravilhosa, filhas, emprego, carro, moto. Jesus está começando a estabilizar a minha vida. Porque Jesus diz assim na Bíblia: ser fiel no pouco. Requer a e sobre o muito te colocarei. Jesus está chamando alguém aqui nessa noite para um projeto. Meu Deus! Jesus está chamando alguém aqui nessa noite dizendo assim: ó, eu posso consertar esse estrago do seu coração. Eu posso mudar a sua história. Eu posso te fazer feliz. E eu vou falar algo aqui da parte de Deus. É específica isso. Lembra quando Jesus parou o enterro do filho da viúva de Naim? A comitiva vinha e Jesus parou o velório. Eu fui estudar e falei: por que, Senhor, o Senhor parou aquele velório? Porque aquele velório o Senhor parou. Qual o objetivo de o Senhor parar aquele velório? E o Senhor começou a me mostrar algumas coisas. Porque aquela mulher, ela era uma viúva. E eu estou falando isso para entregar uma mensagem de Deus para alguém aqui nessa noite. E Jesus viu que aquela mulher era uma viúva. Por ser viúva, ela já tinha enfrentado uma morte dentro da sua casa. Seu marido. A Bíblia diz que o filho único dela também acaba de morrer. Se ela só tinha o marido e o filho morreu e o filho único morreu, aquela mulher estava fadada a dois resultados. O primeiro, morrer de fome na rua. O segundo, sobreviver de esmola. Só isso uma viúva tinha naquela época. Ou sobrevivia, morria de fome na rua, ou vivia de ajuda. Jesus viu que aquela luta, para ela, era mais do que ela podia suportar. Jesus viu que aquela luta que ela ia começar a passar era mais do que ela poderia suportar. Por isso que lá em 1 Coríntios diz assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará o escape. Essa palavra ainda não existia, porque ainda não tinha sido falado pelo apóstolo Paulo, mas na eternidade já existia. Jesus sabia que o que estava em jogo naquele velório não era apenas a vida da viúva, era a sua própria palavra. Então ele falou: para o velório. Glória a Deus. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Que tem coisa que o inimigo quer que aconteça na sua vida,
que é mais do que você pode suportar. Mas Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: estou mandando parar essa prova. Estou eu mandando paralisar essa prova, porque vai ser mais do que você pode suportar, e eu não vou deixar você sofrer além da conta. O Senhor nesta noite está dizendo para alguém aqui: esta prova vai parar. É a minha palavra que está em jogo, diz o Senhor. E para você que ainda não conhece o Senhor, isso que você acabou de ouvir é o cuidado que Deus tem com alguém que já o serve. Deus está chamando pessoas nesta noite. Só que Jesus, Ele quer chamar pessoas que tenham coragem. Coragem para contrariar os crentes, alguns, não generalizando, que existem nos dias de hoje, que vieram para a presença de Deus, mas não estão mais firmes na presença de Deus, inclusive até dando um mau testemunho. Jesus está dizendo: eu quero chamar pessoas fiéis. Eu quero chamar pessoas que façam uma... Lembra quando você estava na vida ruim, na vida errada, na vida podre, nas coisas, você tinha uma aliança com alguém e você falava: eu tenho palavra, eu honro o que eu falo, eu honro. Jesus está dizendo: eu quero alguém para honrar a palavra comigo, porque eu também vou honrar a minha palavra. Eu também vou honrar a minha palavra. E eu tenho certeza que se você aceitar o projeto de Deus para a sua vida, muita coisa vai mudar. Não é fácil enxergar Jesus. Não é fácil enxergar Jesus. Mas tem opções. Existe a possibilidade de nós enxergarmos Deus. A segunda palavra que Jesus disse quando ele estava na cruz, primeiro ele olhou para os soldados, lançou uma palavra de perdão. Se você quiser essa noite ter uma palavra de perdão para a sua vida. A segunda palavra que Jesus disse foi quando ele olhou para os bandidos. Mateus capítulo 27, versículo 44 diz que os dois zombavam de Jesus. Os dois, tanto da esquerda quanto da direita. Mas a Bíblia diz que num determinado momento, um dos bandidos olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia! Pensa comigo, raciocina comigo. Se ele falou assim: Senhor, já está reconhecendo como Deus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, eu estou reconhecendo que o Senhor tem um reino. Raciocina comigo. Ele está olhando para um homem que está na cruz, coberto de sangue, com a cara toda roxa, estourada, com uma coroa de espinho, as mãos e os pés cravados, sangue escorrendo por todo o seu rosto. Mesmo assim, ele conseguiu enxergar Deus. Glória a Deus. Naquele momento. Amado, poderoso. Ele conseguiu olhar para alguém na cruz, cheio de sangue, todo estourado, e ele conseguiu enxergar Deus naquele momento. Por mais difícil que seja a sua vida, por mais difícil que seja o que você olha hoje, o que você enxerga na tua vida pode estar todo destruído. Deus nessa noite está dizendo: ainda dá para me enxergar.
desses problemas, eu permito que você me enxergue, diz o Senhor. A terceira palavra de Jesus foi quando ele termina de conversar com o bandido e ele solta a sua palavra. Já que você conseguiu me reconhecer onde ninguém conseguiu, eu vou te dar uma bênção que eu também não dei para ninguém. Hoje tu vai entrar comigo no paraíso. Hoje vai receber a bênção que nem Abraão recebeu. Aí Jesus olha para frente, ele está na cruz. Aí ele vê Maria, a sua mãe, e João, o discípulo amado. A Bíblia diz que ele olha para Maria e fala assim: mulher, eis aí o teu filho. Olha para o discípulo amado e diz: discípulo, eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz que a partir daquele momento João recebeu Maria em sua casa. Ela passou a morar com João. Eles passaram a ter um relacionamento de mãe e filho. Aí eu pergunto: Jesus não tinha outros irmãos? Mateus capítulo 13, versículo 35 diz que as irmãs de Jesus e os irmãos Tiago, José, Judas estavam entre eles. Por que Maria foi morar com João e não com os filhos? Porque Jesus estava ensinando algo. Ele estava dizendo: Maria, você me ama, não me ama? João, você me ama, não me ama? Então você Maria que me ama, pega o amor que você sente por mim e transfere para ele. João, você não me ama? Pega o amor que você sente por mim e transfere para ela. Jesus redirecionou o amor que eles tinham por ele, para que eles pegassem o amor de Deus e transferissem um para o outro. É o que Jesus quer fazer nessa noite: depositar o amor dele na sua vida, para que você passe a olhar o ser humano de uma forma diferente. Eu vi um vídeo na internet esses dias, desculpe, no meu WhatsApp, que me mandaram, de um estrupador que as pessoas mataram ele. Não sei quem teve acesso a esse vídeo, é forte. Mataram ele na paulada e no machado, a golpes de machado. Eu estou com ele ainda no meu telefone. Ele vai, quebra a perna, os braços, corta, decepa o ser humano, ou vai cortando eles. E aí eu imagino Deus olhando para o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha o que está acontecendo na terra, gente. Olha o que está acontecendo na terra. Jesus está voltando. É verdade, Deus. Precisava acontecer uma coisa para dar início ao processo da vinda de Jesus, que era a capital de Israel se tornar Jerusalém. A capital de Jerusalém era um pedaço da Babilônia que colocaram. Aleluia! Então a capital de Israel precisava ser Jerusalém. Por quê? Porque depois vem o templo de Deus, e aí vem o anticristo, e antes do anticristo vem o arrebatamento da igreja. As coisas estão caminhando para a volta de Jesus. Jerusalém já é a capital de Israel. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que Ele quer levar para si um povo fiel, de boas obras.
Não tem como ir para o céu sem aceitar Jesus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho que leva a Deus. Não existe nenhuma possibilidade de você dizer que teme a Deus se não tem Jesus. Não existe nenhuma possibilidade de você viver debaixo da proteção de Deus, viver debaixo da bênção de Deus, viver debaixo do cuidado de Deus, se você não tiver Jesus. É Ele. Você precisa dele. Eu precisei dele para me largar a vida que eu vivia. Se você está cansado dessa vida aí, você precisa dele. Você precisa dele. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé com a permissão do pastor. Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja. Se os levitas quiserem louvar, sintam-se à vontade. Louve aquilo que Deus colocar no coração de vocês. Mas enquanto eles louvam e nós oramos e adoramos, eu gostaria que você que não conhece o Senhor, você que essa palavra falou com você e você entendeu que você precisa vencer o orgulho, que você precisa vencer as dificuldades e vir aqui aceitar Jesus. Você precisa disso. E eu te convido nesta noite, enquanto esses louvores estiverem sendo entoados, enquanto nós estivermos orando, vem aqui aceitar Jesus. Vem aqui firmar um propósito com Jesus. Jesus te chama nesta noite. Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Eu sei que não está fácil. Eu sei que essa vida sem Jesus não está fácil. Mas Jesus nesta noite está dizendo: eu quero mudar o teu cativeiro. Eu quero mudar a tua história. Eu quero fazer de você uma nova criatura. Eu quero colocar o meu espírito dentro de você. Eu quero fazer você trilhar um caminho de vitória, um caminho que você nunca trilhou, um caminho de felicidade, um caminho de alegria, um caminho de paz, um caminho de paz interior. Eu quero que você deite a sua cabeça no travesseiro e durma em paz. Eu quero mudar a sua vida. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Comece a interceder para que o Espírito Santo quebrante corações nesta noite. Comece a interceder para que o Espírito Santo possa quebrar a dureza de corações nesta noite, para que pessoas possam ter a oportunidade de servir a Deus, de aceitar a Deus, de aceitar a mudança que Deus quer para a vida deles. Comece a orar nesta noite, falar com Deus. Comece a falar com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós oramos nesta noite, Senhor. Enquanto esse louvor está sendo entoado, nós oramos a Ti, imploramos a Tua presença neste lugar. Nós sabemos, meu Pai, que a Tua palavra diz que é o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós oramos nesta noite. Traga pessoas, meu Pai, ao arrependimento nesta noite.
ter um relacionamento com Deus. Venha ter um relacionamento com Jesus. Venha aqui se arrepender dos seus pecados e aceitar para ti uma nova vida. Jesus está te chamando nesta noite. Jesus está dizendo para você: eu estou vendo que você não está aguentando mais esta vida de sofrimento. Eu estou vendo que a dor está sendo grande, mas nesta noite o Senhor te convida dizendo: eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero colocar felicidade dentro, eu quero colocar um espírito de vitória, um espírito de conquista, um espírito de autoridade sobre a tua vida. Mas eu preciso que você me aceite e me deixe entrar na sua vida. Receba Jesus no seu coração nesta noite. Receba uma nova vida no teu ser. Uma vida de felicidade. Uma vida de gozo na alma. Jesus nesta noite está te chamando. Jesus nesta noite quer um encontro contigo. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz para trazer a humanidade de volta para casa, de volta para Deus. Deus te dá uma oportunidade nesta noite. Jesus te chama. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente aceitar um compromisso com o Senhor. Tem alguém que percebe que a sua vida precisa de Jesus e você talvez ainda não tem coragem, condições, força para aceitar Jesus e carece de oração? Vem aqui que nós vamos orar por você também. Hoje está muito difícil as pessoas se voltarem para Cristo, mas Ele continua dizendo: eu tenho obra na vida de pessoas aqui. Eu tenho uma obra na vida de pessoas aqui. Louvado seja Deus. Se não tem ninguém que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo nesta noite, eu oro para que Deus possa tocar no seu coração, que mais cedo ou mais tarde você chegue ao entendimento de que você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.